Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito bom de falar, porque às vezes nós falamos de assuntos que é necessário que a gente olhe de fato para aquilo que a gente está pensando sobre nós, e às vezes a gente não quer olhar ou considera como algo muito amedrontador. Ai, meu Deus, então deixa eu deixar isso para depois. Mas o assunto que nós vamos trazer aqui hoje é um assunto que todo mundo quer. É uma experiência que todos buscam o tempo todo. Tudo que você está fazendo no mundo é sempre querendo esse lugar, que é a paz. A paz é algo que todos estão buscando, inclusive por acreditar que não tem. Então, na lição de hoje, esse convite muito claro, que se nós fizermos apenas isso, se essa for uma decisão e um posicionamento firme diante de qualquer coisa, não tem como você não ter a experiência da paz, porque ela nunca foi perdida. É só essa percepção equivocada que gera esse conflito que parece que tem dois, e aí quando esse lugar ele é assumido, essa postura de se manter em Deus é assumida, então não tem mais para ninguém, vamos dizer assim. Não tem como você não ser a própria paz o dia inteiro. E vamos ver, tem também, antes da gente entrar aqui na lição, tem uma parte aqui que eu quero trazer, e é trazido aqui na carta aos Filipenses, quando Paulo envia essa carta, né, aquela cidade, aquele povo, e diz assim, ó: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Um versículo antes, ele dá uma instrução assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica em ações de graças. Aqui, trazendo, né, para a ideia aqui de um curso em milagres, é simplesmente essa postura de decisão assim, ó, com o que você quer se identificar? Você quer se identificar como algo limitado, fraco, que está sempre vendo a falta e tentando resolver a falta, porque a ideia da separação é a própria escassez, é a própria privação. Então, dentro desse conflito de existência, dentro dessa ideia, a consciência ela está usando as imagens para ela se distrair e não olhar para a causa. Então, aquilo que ela está vendo lá fora e reagindo àquilo que ela mesma inventou, ela chama isso de vida, de existência. Então, agora eu estou aqui por conta própria e preciso resolver essa existência. E isso é percebido através aqui de nós, né? Aqui no mundo, é essa busca constante. Porque como eu já estou no senso que eu não tenho, eu estou sempre buscando. E eu lembro que eu usava uma expressão assim, que eu dizia assim, ó: ai, a paz não tem preço, né? Não tem preço para você ter paz. Morar num lugar tranquilo, ou então não ficar com treta com ninguém, porque só o fato de você estar em paz. Então, assim, o meu conceito de paz é: não discuta, deixa o outro falar. Então, a paz, ela parece que está sempre vinculada com alguma coisa lá fora, com o exterior. E isso é assim por conta desse modo equivocado de pensar. Então aqui, né, quando é trazido na Bíblia, ó, não andeis ansiosos, não se identifique com a falta, com a privação, com a imagem, mas se reconheça em Deus. E então a decisão pela visão de Cristo, como nós vimos na lição de ontem, que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo, ou seja, ver com os olhos de Cristo é ver com o perdão, sabendo e ciente que o que está aqui é a existência e não as imagens. Então, é esse olhar antes de tudo, antes de todas as imagens, o que sempre existiu e existe é a realidade de Deus. Então,
a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa atenção, o vosso foco e a vossa mente em Cristo Jesus. Cristo é esse símbolo assim, ó, é o retorno da lembrança da verdade, que a verdade é e é imutável. Então, aqueles que se mantêm alinhados com a percepção corrigida experimentarão esse estado de paz que não vai embora, que permanece. Então, é sempre uma postura, uma decisão. Não tem nada lá fora te ameaçando ou te favorecendo, porque você já é a paz aqui e agora. Quando eu paro de me identificar, dizer que eu sou isso aqui. Então, é sempre esse olhar fora das ilusões. Eu estou observando todas as coisas, já reconhecendo que isso não tem significado algum. E eu não faço parte do que é transitório, do que acaba. Eu faço parte da eternidade. Então, o que tem para estar sendo ameaçado se eu permaneço eternamente como Deus me criou? Então, quando esse reconhecimento e essa aceitação, ela é aceita e mantida na mente, esse é o posicionamento diante de qualquer coisa, e aí você observa as sensações, os convites, as interpretações, mas rapidamente você não se liga a isso, já sabendo que essas coisas, né, que esses pensamentos não é a realidade, não é do que você é, não é a sua identidade de existir. Então, essa lição, né, que é a lição 305, diz assim, ó: há uma paz que Cristo nos concede. Aquele que só usa a visão de Cristo acha uma paz tão profunda e serena, tão imperturbável e totalmente imutável, que o mundo não tem equivalente para ela. Então, nada no mundo, mas nada mesmo, se compara à paz perfeita de Deus, que é esse estado, como ele coloca aqui, ó, imperturbável, profunda e serena, totalmente imutável. São expressões que simbolizam uma certeza tão inabalável, né? O nome já está falando inabalável, que não existe nada que possa estremecer essa certeza, essa confiança que a existência é Deus, é com Deus, é estar dentro de Deus, e isso não pode mudar ou nunca foi afetado de forma alguma. As comparações se calam diante dessa paz, e o mundo todo parte em silêncio à medida que essa paz o envolve e o carrega gentilmente à verdade, para que não seja mais a casa do medo. Pois o amor veio e curou o mundo, dando-lhe a paz de Cristo. Então, essa é a única maneira, essa é a única alternativa para a existência que estava confundida, estava iludida da sua própria realidade. É quando ela começa a aceitar, a olhar tudo a partir já da realidade, da verdade. Aí, então, né, nós podemos dizer, é esse escape, é essa saída, é essa mistura que parece que ocorreu, mas foi só uma imaginação, porque de fato a existência nunca se misturou, nunca esteve equivocada, nunca esteve dormindo, nunca se percebeu fora da sua fonte, mas é só esse foco, né, que foi deslocado. Então fica parecendo, né, que a vida é isso aqui. Então, quando a consciência ela simplesmente começa a olhar a partir da verdade de Deus, por isso que é esse deslocamento. O deslocamento é simplesmente o foco que se sustenta e se mantém na verdade, e então observa tudo já ciente que não é essa interpretação, já ciente que não é essa ilusão, mas descansando nessa certeza, simplesmente eu vou olhar para tudo já sabendo que isso não sou eu. Então percebe que essa postura de paz e de ser, como ele traz aqui, ó, essa paz tão profunda e serena, tão imperturbável e totalmente imutável,
ela pode ser a sua experiência agora, se você decidir por sustentar somente a verdade, por unificar a meta alinhada a Deus, né, através da percepção corrigida, e olhar para tudo a partir dessa decisão. Quando a gente chega num curso em milagres, parece que tem um monte de coisa para você, então, ter esse resultado da paz. Mas são só os mecanismos que a própria mente inventou para ela permanecer nessa distração. Mas quando isso é aceito, que a única função aqui é o perdão, é olhar para tudo com a visão de Cristo, olhar para tudo aceitando que a realidade é Deus aqui e agora, e não importa as interpretações, as sensações, pensamentos, não importam. Apenas o que importa é a fonte, o que importa de fato é Deus. E quando eu mantenho essa postura e essa decisão, os resultados, inclusive essa paz, ela sim, ela é alcançada porque na realidade é reconhecido que isso nunca foi perdido. Então, esse é o convite para vivermos de fato a experiência da paz. Há uma paz que Cristo nos concede e ela é real e só ela é real e pode ser uma experiência vivida aqui e agora. Então, nos encontramos no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau, tchau!